Tudo bem, amigos? Boa noite a todos. Paz cósmica a todos. Uma paz luciferiana a todos vocês. E há um tempo, né? Esse vídeo aqui é falar sobre a não existência. Gosto aqui de deixar um, um obrigado para quem está assinando, para quem dá like. Né? Peço que você se inscreva no canal do Escada Cósmica. É justamente partindo das conversas que eu tenho com a Escada Cósmica, que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal Antigo Turma Astral, hoje Escada Cósmica, tá? Eu tava conversando e refletindo sobre a não existência. Eu não sei como acontece com vocês, não sei qual o nível de luciferianismo que vocês estão. E sim, a depender do grau de conhecimento que você tenha, apesar do grau, a depender do seu nível de consciência e racionalidade, você, pasme, a depender, quer deixar até de existir. Sim. Eu estava refletindo sobre isso e a não existência não é de todo ruim. A gente vive num sistema de controle tão maldito. Ontem, ou foi anteontem, foi ontem, eu estava com a minha mãe. Eu estava olhando minha mãe tá velha, né? Aquela mulher que me batia, aquela pessoa que me ajudou, aquele ser, eu vendo ali aquele ser frágil, apesar de minha mãe ter saúde, mas não tá mais a mesma coisa. Eu não sei como é com vocês, com a avó de vocês, com a mãe de vocês, com o pai, porque nós que somos luciferianos, a gente vê que a cada dia que passa estamos perto de morrer, né? A gente não vê essa vida como um sentido de que a vida vence a morte. Na verdade, é o contrário do que o sistema fala. É a morte que sobrepuja a vida nesse mundo material. Então, se realmente não existisse a consciência após a morte, seria bom. Porque quando minha mãe morreu, eu vou sofrer. Eu já machuquei pessoas, fui machucado. Tem coisas que eu me arrependo de ter feito nessa encarnação. Decisões erradas, decisões acertadas, mas muitas decisões erradas. Pessoas que eu machuquei, eu não consigo esquecer. Eu lembro que eu já fui sacana com a namorada minha. Eu fui filho da puta. Já traí. E aquele trauma que eu causei naquela pessoa foi algo muito forte. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca quis prejudicar o próximo, mas a gente acaba prejudicando até no relacionamento amoroso. Então são futuras perdas, um dia eu vou perder minha mãe ou vou morrer antes. São perspectivas sombrias, porque eu fico vendo pessoas planejando coisas, não sabendo que o futuro deles ou delas é o óbito. Desculpe estar com essa roupa, porque está muito frio aqui na Bahia, fazendo frio. Tá, começou até a esquentar, eu botar essa roupa aqui esquerda. Mas assim, amigos, então se eu deixasse de existir, seria positivo até. Porque eu não ia sentir mais dor, não ia ter que pagar conta, não ia ter que sofrer com amores em relacionamentos amorosos, não ia sofrer perda, não ia ter que trabalhar, não precisava estudar, não precisava comer, então ia realmente deixar de existir. Só que o problema é que há indícios e relatos e experiências próprias de que existe reencarnação. Existe a reencarnação. Esse é o grande
segredo do sistema de controle, amigos. A vida não acaba com a morte. Eu queria que acabasse. Sinceramente, às vezes eu falo, porra, pra que reencarnação? Pra que eu ter que voltar ou ter que ficar com a consciência no astral? Eu sei que é positivo porque eu cheguei num nível de evolução, de conhecimento muito alto, espiritualmente falando, em relação à maturidade. Porém, eu tenho vontade, às vezes, de deixar realmente de existir. E o Dom Diego estava falando isso, que ele gosta da existência, só que ele passou a não gostar mais dessa existência e quer ser resetado para reencarnar e esquecer as dores do passado, porque com certeza ele, assim como eu, como você que está vendo o vídeo, nós fazemos muita caquinha. Um dos trunfos nossos é os nossos trabalhos no YouTube. Sim, o canal no YouTube nos ajuda, nos dá um crédito no mundo astral. Só que tem níveis de situações que nós vivemos que o prestar contas é a consciência. Como eu volto a falar, eu já traí uma pessoa, né, porque infelizmente no mundo físico, o corpo físico é mais forte do que a própria espiritualidade. Às vezes você não quer fazer, mas o corpo pede para fazer. Você vê que foi uma situação que para muitos é comum, mas eu sinto a dor que ela sentiu. Você traiu uma pessoa muito ruim. Apesar do nosso relacionamento já estar desgastado, briga, já estar na época desgastado, brigas. E eu cheguei, confesso aqui para vocês, eu sou autêntico. Eu traí essa pessoa que eu tinha, que me ajudou muito, com outra pessoa. Eu traí. E me arrependo. Pedi desculpa, pedi perdão, mas não adiantou. Agora imagine o trauma que eu causei naquela pessoa. Por isso que eu digo a vocês, é melhor você ficar sozinho do que você trair, você sacanear. Já fiz outras coisas erradas que eu me arrependo. Só que, para eu voltar ao passado, a proposta no astral é a reencarnação. Eu vou pegar aqui, ó, um livro que me ajudou muito. Não agora, né? Mas quando eu era adolescente. Esse livro aqui, ó. Eu recomendo vocês, os ferianos, a ter um livro fino, bem fininho, pouco mais de 100 páginas, fácil de ler, que é A Vida no Outro Mundo, do Caibar Schutz, que foi um político brasileiro, nascido no estado do Rio de Janeiro, apesar de ter sido prefeito de Matão, em São Paulo. Foi um farmacêutico espírito, que quando o pai e a mãe morreram, ele ficava inquieto. E quando ele dormia, o pai e a mãe vinham conversar com ele em sonhos, ou seja, no astral dele. Aí ele se interessou pelo espiritismo e mergulhou na religião. Lembrando que esse livro é um livro de um espírito que, quando estava encarnado, era um religioso, porque espíritas são religiosos e cristãos. Então, esse livro, esqueça Jesus, esqueça as palavras que falam da Bíblia. Foque no que está falando aqui. Por exemplo, aqui fala muito, aqui, ó, esse livro é antes do próprio Nosso Lar, de 1932. Aqui fala o seguinte, no sumário aqui tem o prefácio: sensibilidade da motricidade, efluviação ódica, existência do perispírito, desdobramento da personalidade, mistério da morte, do outro lado da vida, perturbação da morte. Esse livro aqui eu li quando eu era adolescente. Essa versão é a mais nova, tá? Vocês vão pagar aí R$40 no máximo. Eu paguei aqui 37. Aqui tem o seguinte, na segunda parte, na página... Tem nem paginação aqui porque ele tá no prefácio ainda. Não tem nem paginação ainda. Mas aqui, ó, a consciência da vida no além, a inconsciência da vida no além, sala de reuniões e casas no mundo astral, casas no mundo dos espíritos,
na página 87. Os planos do mundo espiritual, o plano da vida após a morte, a revelação sobre a vida no outro mundo, a complexidade do mundo astral, os planos subsequentes ao mundo espiritual, trabalho e ocupação dos espíritos. E aqui, ó, as casas no mundo dos espíritos. Uma colônia, né? São as colônias astrais. Cabala, magia negra, magia branca, o candomblé, a Bíblia, o livro de Urântia, o Universo em Desencanto, o Apocalipse, a Torá e relatos reais de pessoas que lembram de vidas passadas, inclusive eu e alguns donos de canais como Diego, Orozank, entre outros canais sérios, não canais de palhaço que tem muito aí, né? Levam a crer que existe sim consciência após o desencarne, após sair do mundo físico. Eu, sinceramente, gostaria que não existisse. Porque mesmo após a morte, você lembra que teve mãe, que teve pai, que teve irmãos, então isso dói. Tanto você que fica na fisicalidade, quanto quando você morre e vai para o mundo astral. Então, se não existisse vida após a morte, seria até bom. Por outro lado, não haveria justiça. Por quê? O sujeito que mata, que rouba, que é um corrupto, se ele morrer e deixar de existir, para ele valeu a pena viver errado. Nós que buscamos fazer o certo e sentimos remorsos, sentimos dor, a dor do próximo, mesmo sendo de mão esquerda, a gente sente sim. Nós somos pessoas que nos consideramos pessoas boas, apesar de ter falhas. Nós não estamos num patamar de maldade de um assassino, de um corrupto que assassina pessoas de forma direta e indireta, de traficantes, de ditadores. Então, se não existir vida após a morte, então vale a pena ser mal. Porque aquele bandido que matou, que assassinou, que foi corrupto, ele chegando à inexistência, então ele não vai sentir remorso, não vai sentir dor, não vai sentir frio, nem fome, nem culpa. Então o que é que o Demiurgo fez? Ele nos deu corpos para quando a gente sair dele, a gente faça uma própria reflexão do que nós fazemos no mundo físico. A pegadinha é que no mundo astral, os arcontes querem colocar todo mundo no mesmo balaio e fazer reencarnar. Ou proibir de reencarnar. Depois eu vou fazer um vídeo de proibição de reencarnação também, que tem ticum. Que a reencarnação nada mais é, amigos, que deixar de existir. Por isso que você só alcança a inexistência reencarnando. Só que a reencarnação não apaga totalmente as existências de vida passada, porque a gente sente saudade, sentimos saudade de algum local, sentimos saudade de pessoas que nunca vimos, sentimos uma angústia e uma saudade de algum local e de pessoas, de amores, de mãe, de pai, que a gente nem se identifica às vezes no mundo físico que estamos agora, no atual corpo físico. Ou seja, mesmo deletado, tem espíritos que conseguiram atingir um patamar de não ser totalmente apagados após o desencarne. E tem espíritos que são deletados mesmo, ou seja, a inexistência para eles é real. O que eu acho que seria positivo. Eu tento, por exemplo, apagar esse mal que eu fiz a essa ex-namorada minha e eu não consigo. A única coisa que faria eu apagar isso seria a inexistência ou, quando eu for para o mundo astral, aceitar um ticum. Se você não sabe o que é ticum, ticum é reparação, reparar um erro através da reencarnação, ou seja, através do delete. Esse vídeo é uma reflexão. A cada dia que passa você está perto de desencarnar.
a sua mãe, o seu pai. Isso gera muita tristeza para nós que temos esse conhecimento. Imagine a sua mãe estar perto de desencarnar, a sua avó, o seu cachorro. Por mais que nós saibamos que existe vida após a morte, essas pessoas do nosso redor, você já pensou que elas podem ser manipuladas por espíritos do outro lado e que nós não vamos estar lá para ajudá-las? Tudo isso é muito forte, tudo isso é muito macabro e a existência no mundo físico não tem nada de belo. Existir dói. E muito. É angustiante existir. Apenas espíritos NPCs acham legal, acham bom viver. Viver não é bom. É angustiante. Tá aí o vídeo.